Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando com a gente para falar sobre algumas declarações polêmicas da equipe do governo. Bom dia para você, Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, são 37 ministros, é muita gente, então neste início de novo governo, acredito que vai ser natural que existam muitos ruídos aí, né? Muita gente buscando protagonismo no início de um novo governo, uma esplanada muito diversa aí para compor esse início do novo governo Lula. Então a gente tem algumas declarações já que provocam ruídos. Uma delas foi justamente essa declaração do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Antes de entrar na declaração dele, eu queria fazer só um adendo. Em 10 de fevereiro do ano passado, eu liguei para o Carlos Lupe e perguntei se o Lula fosse eleito, se ele seria ministro, porque o Ciro Gomes estava ali com aquele atrito cada vez maior com o Lula, o Carlos Lupe é presidente do PDT, mesmo partido do Ciro Gomes, o Lupe que já foi ministro do Trabalho e Emprego do Lula entre 2007 e 2011. E a declaração do Lupe, que eu tenho gravada, é a seguinte, abro aspas, Deus me livre, já fui ministro, já passei por esse cajado, agora é daqui para a aposentadoria, você fica muito exposto sendo ministro. Você acerta 10 e erra uma e ninguém vai se lembrar dos 10 acertos. É muito cansativo, você fica muito vulnerável. Não serei ministro. Fecho aspas para Carlos Lupe em 10 de fevereiro de 2020. 10 de fevereiro do ano passado. Tentei falar com ele ontem para ouvir por que mudou na cabeça dele, mas ele não me atendeu. Ontem imagino que deva ter sido um dia que muita gente tentou falar com ele. Ô Diego, o que ele disse? Então agora estão faltando os 10 acertos, porque o erro ele já cometeu no discurso de posse, né? Verdade, Mauro. Nesse discurso de posse, ele disse que queria formar uma comissão. Eu disse queria porque depois ele já se disse que não disse aquilo que ele havia dito. Mas ele disse que queria mexer na reforma da Previdência, aprovada em 2019, e mais do que isso, disse que a Previdência não é deficitária, disse que vai provar isso a cada dia que ele estiver no Ministério, com números, dados e informações. Ele disse, eu já pedi isso ontem, nós vamos fazer um portal da transparência, nós vamos todos mostrar publicamente quantos são os aposentados, pensionistas, beneficiários de pensão do BPC. O BPC não entra mais na aposentadoria, tem um erro aí de informação do ministro Carlos Lupe. Olha, quando do término, da conclusão da discussão da reforma da Previdência em 2019, mesmo quem era contrário à reforma admitia o déficit. Essa história da existência ou não do déficit já é uma discussão superada. Mesmo quem era contrário à reforma admitia que existia um déficit. Enfim, isso é tão notório quanto a Terra não ser plana. Mas eu vou deixar que o Pedro Henrique Neri, que é economista, professor do IDP, fale um pouquinho para a gente sobre essa declaração do Carlos Lupe. Adianto que ele afirma que mexer na reforma da Previdência neste momento reduziria bastante a capacidade desse novo governo Lula de cumprir as suas promessas. Vamos ouvir, por gentileza, o Pedro Neri. Bom dia, Neri. Salve, Diego e ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, essa declaração do ministro da Previdência gerou bastante agitação nos mercados. O argumento dele de que não existe déficit na Previdência tem pouca aderência com a realidade. O ministro diz que tem um benefício assistencial, benefício de prestação continuada, BPC, que estaria incluído nas contas da Previdência, gerando déficit. Isso não é verdade, esse benefício não entra na conta da contabilidade previdenciária. Ele também diz que a arrecadação da Previdência, receitas previdenciárias são desvinculadas e usadas para esse fim, quando, na verdade, todas as receitas que são exclusivamente da Previdência, contribuição do empregador, contribuição do empregado, não podem ser usadas para nenhum outro fim, para pagar nenhuma outra despesa, de acordo com a Constituição. Mas mais importante do que esse papo de contabilidade é perceber que a despesa previdenciária é alta e crescente, e por isso os últimos governos resolveram fazer uma reforma da Previdência, e por isso esse governo, ao que tudo indica, vai manter a reforma, né? A gente
Não à toa viu o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desautorizando agora o ministro da Previdência nessa quarta-feira, dizendo que não tem nenhum plano de mexer na reforma. E, de fato, mexer na reforma reduziria bastante a capacidade desse governo de cumprir suas promessas, porque promoveria um aumento muito substantivo do gasto público e dificultaria que o governo encontrasse espaço para aumentar o investimento público, aumentar a Bolsa Família, que são as propostas que foram feitas. Tá aí o Pedro Neri. Mauro, Michele, assim, política é política, tudo pode acontecer. Eu não gosto de cair na tentação de ficar tentando antecipar coisas demais. Mas, assim, na minha opinião, hoje, dia 5 de janeiro, eu acho praticamente impossível se mexer na reforma da Previdência. Eu acredito que essas declarações do Carlos Lupe são um pouco parecido com aquilo que os governos fazem para falar para a sua militância, para falar para o seu público mais fiel. Né? Então ele faz uma declaração dessa porque tem muita gente que quer ouvir isso do novo governo Lula, de que a Previdência cortou direitos e tudo mais. A pessoa escuta isso, se sente bem, mas na prática não vai acontecer. Era o que, por exemplo, o Bolsonaro fazia com a pauta de costumes. Falava quase todo dia sobre isso e, no final das contas, pouco ou quase nada foi aprovado ou foi concretizado disso durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que já ficou para trás. Ainda sobre essa questão da Previdência, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante os 2 primeiros governos do Lula, foi cotado inclusive para ser ministro da Fazenda, agora nesse terceiro governo, ele também se apressou em ir às redes sociais no dia de ontem para comentar essa declaração do Carlos Lupe. Ele disse que falar em atualização da reforma da Previdência não é um problema em si. É sempre necessário examinar as contas da Previdência e as tendências que a influenciam. O problema, no entender do Meirelles, é falar em desfazer a reforma, porque isso gera um sério risco para o Brasil, inclusive provocando uma insegurança sobre a qual o Mauro comentou ontem aqui também no Nova Manhã. O Meirelles argumenta da seguinte maneira: primeiro, porque aumentaria o gasto público, foi o que o Pedro Neri falou para a gente também, que já está muito alto, com efeitos em curto, médio e longos prazos. Segundo, porque transmite de imediato uma mensagem perigosa de descontrole fiscal que gera desconfiança sobre os rumos da economia. E aqui não é o caso de ficar preocupado ou não com as reações ou com os humores do mercado. É uma questão muito mais profunda e muito mais concreta. Nós estamos falando de uma parte muito importante da economia brasileira, que é o gasto da Previdência, que, como nos lembrou o Pedro Neri, está aumentando. A gente está tendo um aumento cada vez maior por conta da mudança das faixas etárias predominantes da população brasileira. Para avançar e a gente caminhar para o fim da coluna, Mauro, Michele e ouvintes da Nova Brasil FM, eu queria só comentar também uma declaração do Luiz Marinho, ministro do Trabalho desse novo governo Lula, que disse que o novo governo vai encerrar a modalidade do saque aniversário do FGTS, isso que começou no final de 2019, que permite que os trabalhadores que tenham ali os seus recursos no fundo de garantia e que não tenham sido demitidos, possam retirar parte desse recurso todo ano no mês do seu aniversário. O Pedro Neri, economista e professor do IDP, também comentou com a gente, exclusivo para o Nova Manhã, essa declaração. Vamos ouvi-lo, por gentileza, mais uma vez. Outra declaração polêmica foi a entrevista do ministro do Trabalho anunciando o possível fim do saque aniversário do FGTS. Essa é uma medida que vem desde 2019, foi aprovada com unanimidade na Câmara. Tem ampla aceitação da população, né? Quase 30 milhões de brasileiros escolheram optar pelo saque aniversário, só que, do ponto de vista do ministro, o saque aniversário seria negativo, porque ao optar pelo saque aniversário, quer dizer, receber uma parcela do seu FGTS todo ano no dia do seu aniversário, o trabalhador ficaria desprotegido porque ficaria sem saldo para acessar quando ele é demitido. Vamos lembrar que o saque aniversário não impede que o trabalhador receba esses recursos do FGTS e invista eles em algo que renda mais, mas existe essa visão de que muitos trabalhadores sacam, gastam tudo e acabam ficando prejudicados depois. Mas, sem dúvida, como uma medida que foi muito apoiada pelo parlamento e que tem muito apoio dos trabalhadores, vai ser difícil rever o saque aniversário e é uma briga difícil aí que o ministro parece estar comprando. Eu concordo com o Pedro, acho que o parlamento está muito bem posicionado em relação a essas mudanças que foram feitas aí recentes no FGTS. Acredito também que o saque aniversário é algo que fica na retórica, pelo menos nesse primeiro momento, Mauro, Michele, mas a gente vai ter que precisar acompanhar, porque foram 2 declarações aí fortes que mexem com questões importantes no campo da economia
e que sinaliza um pouco do pensamento deste novo governo e que, convenhamos, não é novidade, né? Assim, a gente sabe que o Carlos Lupe pensa da Previdência, a gente sabe o que o Luiz Marinho, que foi um sindicalista, pensa sobre o FGTS, enfim. Também não é nada de outro mundo isso que a gente está vendo nesses primeiros dias do novo governo Lula. É muito esperado. Volto com vocês. Diego Amorim, com Conexão Brasília, diariamente aqui no Nova Manhã. Obrigado, Diego. Bom dia para você. Bom dia, até amanhã. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.